Boa noite. Estamos aqui para mais uma webconferência. Boa noite, alunos e alunas, professores do Profei e demais convidados. A disciplina Inovação Tecnológicas e as TICs na Educação chega em sua reta final. E para encerrarmos, temos a grata satisfação de contar nesta webconferência com a participação do professor José Armando Valente. Antes de iniciarmos, então, esta webconferência, farei, então, a minha audiodescrição. Eu sou a professora Iromi, da Unespar Campus Apucarana. Sou uma mulher branca, com cabelos castanhos, um pouco ondulado até a altura do pescoço. Uso uma blusa de cor preta, uso óculos, estou no meu escritório, sentada de frente para o computador. Ao fundo, tem uma parede clara, com 3 nichos com luzes e objetos decorativos no seu interior. Passo a palavra à professora Yolanda para fazer a sua audiodescrição, que fará, então, será a nossa intérprete, nesta webconferência. Com você, professora. Boa noite. O meu nome é Yolanda. O meu sinal é esse. Eu estou sentada em frente ao meu computador. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura do ombro, um pouco abaixo. Estou usando uma roupa preta e a parede atrás é clara na cor branca. Muito bem. Muito obrigada, professora. Vamos, então, passar a palavra, ao nosso ilustre convidado desta noite, o professor José Armando Valente, pesquisador da área das tecnologias na educação, que vem há muitos anos, construindo e difundindo conhecimento sobre as relações entre a educação, sociedade e a tecnologia. Responsável pela disseminação das ideias de Papert no país, o professor Valente contribuiu significativamente para o aprofundamento e ampliação desse referencial teórico e por sua aplicação em diferentes contextos de aprendizagem e formação de professores. O professor Valente, ele é livre docente pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre e doutor pelo Massachusetts Institute of Technology, professor titular do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação, Instituto de Artes e pesquisador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação, NIED, da Unicamp. Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Educação, currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Recebeu diversos prêmios, entre eles, a Ordem Nacional do Mérito Educativo, Presidência da República Federativa do Brasil, em 2002, prêmios de reconhecimento acadêmico, Zeferino Vaz, na Universidade Estadual de Campinas, entre 2002 e 2016, prêmio de reconhecimento docente pela dedicação ao ensino de graduação, da Universidade Estadual de Campinas, em 2016, membro do Comitê de Assessoramento de Educação do CNPq, de 2011 a 2014, membro do Comitê de Assessoramento de Bolsas de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq, no período de 2019 a 2022, ainda em curso, membro do Conselho Editorial de 12 periódicos, sendo 3 internacionais, pesquisador principal do projeto Sistemas Socioinativos, financiado pela FAPESP, professor visitante do Lehman Center, Universidade Stanford, Califórnia, de 2017 a 2018, e orientador de 50 doutorados e 39 mestrados construídos. Só isso, professor? Um vasto currículo, além de todos os artigos e trabalhos, de orientação, de trabalhos de formação de professores. Então, professor, gostaria de agradecer imensamente sua participação, pelo aceito ao convite, de contribuir conosco aqui nessa disciplina de inovação tecnológica,
E passo para você, então, né, deixo à sua disposição, então, no seu tempo, né, para que você possa contribuir ainda mais aí com a formação dos nossos alunos, mestrandos e alunos que nós temos também de graduação aqui presentes. Muito obrigada por enquanto. Obrigado, Iruni, pelas palavras. Professor Yolanda também fazendo essa tradução. Queria agradecer aí o convite para fazer parte desse curso, né, encerrando aí a disciplina de inovação tecnológica, e dar boa noite aí aos alunos, alunas e convidados desse seminário. É sempre um prazer poder colaborar e trabalhar com o grupo do Klaus nessa questão da inclusão, tanto a inclusão digital como essa inclusão das pessoas, né, na formação, na educação, que é uma tarefa extremamente importante. Bom, o tema a gente escolheu relacionado com a disciplina de inovação e desculpa, mas eu queria antes também me apresentar. Eu sou José Armando Valente, sou um professor de 72 anos, trabalhei 48 anos na Unicamp. Eu estou cabelo grisalho, a pele clara, estou usando um óculos com formato para leitura. Estou sentado diante do meu computador, no meu escritório, e atrás de mim tem uma estante de livros, né, que faz parte aqui do escritório. Estou usando uma camisa xadrez, e acho que isso deve dar uma ideia do contexto. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente escolheu, conjuntamente com o professor Klaus, esse tema da inovação e tecnologias na educação, e eu acrescentei os tópicos de ensino e aprendizagem nesse mundo digital, porque essas mudanças que nós estamos passando, essas mudanças que nós estamos vivendo, principalmente agora com a pandemia, de modo assim inesperado, acelerou essa questão da presença do digital no mundo das pessoas, e isso passou a ser a conversa do café da manhã, do almoço, do jantar, envolvendo praticamente todos os alunos, crianças, alunos em graduação, pós-graduação, etc., nesse processo. E isso está mudando muito, né, o que a gente tem de concepção do que é ensino, do que é aprendizagem nesse mundo digital. E é isso que eu queria conversar com vocês. Então, o que eu vou colocar aqui como tópico seria a discussão do que significa ensinar e aprender no mundo digital, quais são essas mudanças, e propor algumas inovações nesses processos, né, de ensino e de aprendizagem que são proporcionados pelas tecnologias digitais. Então, começando com o tópico de ensino e aprendizagem no mundo digital, é importante a gente entender que nesse final do século XX, né, principalmente a partir dos anos 1990, e início desse século XXI, né, o que começou em 1990 e continua até o momento, é uma disruptura em diversos segmentos da nossa sociedade, né? A maneira como a gente entendia os bancos, né, o sistema financeiro, e como o sistema financeiro funciona hoje, como a gente entendia o comércio e como o comércio funciona hoje, com a possibilidade de a gente fazer as compras tudo via online, por exemplo. A questão do entretenimento, né, a música, o cinema. Hoje a gente passa mais diante das telas do que realmente nesses ambientes como a gente conhecia, de balada, de cinema, do ambiente de entretenimento também está sofrendo grandes mudanças. A indústria editorial, jornalística, né, os jornais fechando, os livros sendo praticamente todos digitais, a maior parte deles,
sistemas de produção de bens e serviços, né, a automação tomando conta dos sistemas de produção, e assim por diante. O que não mudou muito é a questão da educação. E eu estou fazendo um paralelo aqui, trazendo como é que foi a mudança do trabalho, que a gente colocou aí, o trabalho 1.0 no campo, onde as pessoas vestiam as roupas que eles produziam, comiam a comida que eles produziam, trabalhavam em grupos no campo, usando ferramentas bastante simples. E a educação não era muito diferente, porque era feita em grupos também, formados por pessoas de diferentes idades, né, salas multisseriais, como a gente chamava. Essa foi a educação 1.0. E, a partir do século, começo dos 1800, né, começou essa mudança do trabalho que a gente está chamando 2.0, da indústria, né, das fábricas, ferramentas. As pessoas já não vestiam as roupas que elas produziam, eram as roupas que a fábrica propiciava, já não comiam mais em casa, comiam na fábrica e assim por diante. E essa mudança industrial ela foi extremamente importante, né? Trouxe bastante progresso e, claro, também trouxe bastante problemas. Porém, a educação, de certa maneira, seguiu esse padrão, né? Nós temos aí as escolas preparando as pessoas para esse mundo da indústria, né? E aí eles têm um comportamento semelhante ao que acontece na indústria, com uma linha de montagem, a maneira como a gente entende a sala de aula, como as pessoas se posicionam, Professor, fazem assim por diante. Sim. dá licença um pouquinho. Você consegue deixar os slides no modo de apresentação? Bom, eu estava falando a respeito da inovação e tecnologia na educação, né, o ensino e aprendizagem no mundo digital. A gente vai discutir, então, o que significa ensinar e aprender no mundo digital e propor algumas inovações aí no processo de ensino e aprendizagem. Falando de ensino e aprendizagem no mundo digital, então a gente tem aí mudanças extremamente drásticas que aconteceram em bancos, né, a maneira como a gente faz o banco, comércio, entretenimento, a indústria editorial, jornalística, sistema de produção de bens e serviços, muitas mudanças, principalmente, por exemplo, na questão do trabalho, né? A gente passou do campo para um sistema artesanal de produção, né? A produção do campo era bastante artesanal, e a escola também seguiu esse modelo, né? E é um sistema de grupos com diferentes idades de pessoas. Aí, um outro modelo, a outra passagem foi da indústria, né, do modelo do trabalho 2.0, e a escola, de certa maneira, seguiu esse modelo da indústria. E hoje a gente tem aí o que a gente chama do trabalho 3.0, que são mudanças extremamente interessantes que aconteceram no trabalho, né, o trabalho online, hoje, como nós estamos fazendo. E a questão da educação ainda é uma grande incógnita, porque nós não fizemos ainda essa mudança que a gente está chamando aí do trabalho 3.0 para a educação 3.0. É isso, então, que a gente está discutindo aqui. Hoje os estudantes são diferentes, né? Eles preferem ler nas telas, quando fazem uma pesquisa eles vão usar Google e sistemas de base online, facilidade de navegação nas redes sociais, interação com outras pessoas, interação com especialistas e assim por diante, preferem estudar usando tutoriais online, vídeos no YouTube. Ou seja, esse estudante tem muita dificuldade para assistir às aulas expositivas por mais de 30 minutos. Essa mudança é uma mudança bastante interessante, que a gente está vendo agora, inclusive, com o fato das crianças olhando aí as telas, né, tem muita dificuldade, muito problema, vamos dizer assim, com a questão de seguir, né, o que o professor hoje está ministrando. Então, aulas expositivas hoje são um grande problema. A questão é como é que esse aluno se relaciona com esse ensino tradicional.
ele tem uma capacidade de engajar e motivar os educadores e alunos, né? Porque provavelmente o aluno faz coisas muito mais interessantes fora da sala de aula e fora desse ambiente de instrução do que ele recebe, por exemplo, na sala de aula. E o foco hoje já não é mais o conteúdo, porque o conteúdo você consegue absorver e encontrar, acessar em praticamente todos os sistemas de base de dados. Ou seja, hoje o que a gente está propiciando, proporcionando, o que a indústria, vamos dizer assim, o que a sociedade está demandando, são as competências, né, que a gente chama de competências do século XXI, que é a questão da colaboração, a criatividade, responsabilidade social, senso crítico e assim por diante. Ou seja, isso provoca uma mudança muito grande nos processos de ensino e de aprendizagem. Era baseado, né, praticamente baseado na transmissão de informação, de conteúdo, e hoje isso está totalmente alterado. Então, quando a gente fala das competências, nós estamos falando de competências cognitivas, interpessoais e intrapessoais. E aí tem uma série, né, de pensamento crítico, análise, comunicação, interpretação, na área de cognição. Na área de interpessoal, seria influência social, autoapresentação, confiança, trabalho em equipe, resolução de conflitos, a adaptação e assim por diante. E a intrapessoal, né, tem integridade, cidadania, o autocuidado, produtividade, flexibilidade, assim por diante. Ou seja, a educação hoje, os processos de ensino e de aprendizagem devem promover o desenvolvimento dessas competências que estão sendo colocadas aí. O desafio, portanto, do ensino é entender que essas competências elas não são transmitidas, e sim vivenciadas e construídas pelo aluno. Ou seja, o modelo pedagógico de transmissão de informação e de conteúdo já não se sustenta mais. Já não dá para a gente montar um processo educacional pensando puramente na questão da transmissão da informação, que é basicamente o que foi feito, ou tem sido feito, vamos dizer assim, no ensino tradicional. A escola, nesse sentido, terá que se reinventar, né, na questão de conceito de sala de aula, o que será uma sala de aula. Já não é mais aquelas carteiras enfileiradas, o aluno sentadinho, bonitinho, escutando o professor. E a abordagem pedagógica também já não é mais professor transmitindo informação. E aí, então, a gente tem que adotar métodos, né, para criar condições para o aluno ser mais ativo, porque é basicamente o que ele faz quando ele está fora da sala de aula, usando os recursos tecnológicos que ele tem, e construir essas competências de uma maneira personalizada. Então, o que a gente tem em matéria de inovação que eu gostaria de conversar com vocês? Basicamente, duas coisas. Hoje nós estamos falando muito das metodologias ativas, eu vou falar um pouco do que significa isso, e a questão da personalização da aprendizagem, é uma coisa que está bastante relacionada com o trabalho que a gente faz na educação especial, né, na inclusão das pessoas com diferentes deficiências. Por quê? Porque nessa área a gente sempre prestou muita atenção na questão da personalização, nas diferentes dificuldades e especialidades, vamos dizer assim, que as pessoas têm. E hoje isso está ficando cada vez mais importante, vamos dizer assim, porque já não é mais uma atividade que a gente faz com as pessoas com deficiência, mas isso vai ser praticamente generalizado, né, em todos os processos de ensino e aprendizagem, do ensino básico, do ensino superior, da pós-graduação e assim por diante. Bom, o que significa isso? Metodologias ativas significa um aluno ativo e autor da sua aprendizagem, ou seja, ele já não é mais aquele aluno passivo que ouve sentadinho o professor transmitindo informação.
A sala de aula já deixa de ser aquela carteiras enfileiradas e passa a ser o que a gente chama de um ateliê, um espaço de resolução de problemas, com suporte online, inclusive. Ou seja, você está possibilitando mudanças na educação que são similares ao que acontece em outros segmentos da sociedade. Se você pensar, por exemplo, o banco hoje, antigamente você tinha uma pessoa que tomava conta da conta do cliente, e ele conhecia essa pessoa, conhecia a conta, conhecia a assinatura, e o banco hoje mudou totalmente. Você hoje tem o cartão, e o cartão, com o cartão tanto de crédito, né, você praticamente é conhecido em qualquer agência daquele banco, você não precisa mais carregar dinheiro, você faz as coisas online, e praticamente toma conta da sua vida bancária, vamos dizer assim, né, que é muito diferente do que acontecia antes. Os restaurantes também fizeram a mesma mudança, no sentido que antigamente a gente era servido, e hoje você vai num buffet e os pratos já estão prontos, e você é quem decide o que você coloca no seu prato, e assim por diante, né? Eu poderia dar diversos exemplos aqui, onde houve essa mudança das dificuldades, das grandes responsabilidades que a gente tem, no sentido que antigamente alguém tomava conta da nossa vida, praticamente, e hoje nós temos que tomar conta da nossa vida, aprender uma série de coisas, né? Investimento em banco, saber de carboidrato e proteína, para saber como é que você monta o seu prato no restaurante, de saber sobre investimento sobre a questão da seguro de vida, etc., etc., né? Essas responsabilidades foram passadas para nós, e isso ainda não aconteceu na escola, no sentido que ainda o aluno é totalmente à mercê do que o professor faz. E essa mudança, eu acho que está acontecendo, já é uma mudança que os alunos não conseguem mais entender, né, de como que eles têm tanta liberdade fora da sala de aula, e quando chega na sala de aula, ele tem uma situação, um contexto totalmente engessado. As metodologias ativas são basicamente conhecidas, né, aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada no fazer, no mão na massa, em jogos, em equipes, e foram criadas duas que são extremamente contemporâneas, vamos dizer assim, pelo fato de elas serem feitas usando as tecnologias. E uma chama Peer Instruction, que é uma instrução por pares, onde o aluno, antes de entrar na sala de aula, ele estuda o material na plataforma, etc. E a sala de aula, então, é uma sala de aula onde os alunos discutem problemas que são apresentados pelo professor, e junto com outros colegas, então, é propiciada essa discussão para a resolução desses problemas e dúvidas e assim por diante. E o ensino híbrido, né, que é essa combinação de atividades presenciais e online, que, inclusive, seria um pouco do que estava previsto nesse curso que vocês estão fazendo, que foi interrompido pela pandemia, mas é a ideia de que o aluno pode estudar de maneira assíncrona, no horário que ele pretende, a maneira que ele pretende, na velocidade que ele pretende, e aí, então, tem reuniões presenciais, onde são realizadas algumas atividades de resolução de problemas, de discussão e assim por diante. Então, hoje, nós estamos falando muito, né, dessa combinação de atividades online que o aluno faz na sua casa, embaixo da mangueira, né, onde ele bem entender. E quando ele se encontra na sala de aula, já não é mais aquela aula expositiva, mas ele encontra os seus colegas, e aí, então, tem uma situação de resolução de problema, onde ele vai realmente aplicar aquilo que ele deveria, né, ter visto por meio das atividades online.
Bom, as tecnologias, nesse caso, elas são extremamente importantes para acesso à informação, né, a interação com o professor e outros alunos, a solução de problemas, a simulação e visualização de informação, e assim por diante, e produção de narrativas digitais, né, que são a maneira como os alunos podem contar a produção que realizam por meio de vídeos, fotos, etc., e não necessariamente, né, por textos, né, como a gente vinha fazendo até pelo ensino tradicional. Ou seja, eu tenho aí mecanismos, meios para expressar, representar e depurar esse conhecimento por meio das tecnologias. Elas são aí elas passam a ser uma ferramenta extremamente importante para esse expressar, representar e depurar o conhecimento que o aluno apresenta. E com isso, então, ele torna esse conhecimento expresso, vamos dizer assim, representado, de modo que o professor, colegas, etc., podem entender, né, o conhecimento que esse aluno tem e ajudá-lo a depurar, a melhorar essas concepções, né, de modo que ele possa continuar crescendo, aprendendo, né, nesse contexto. No entanto, a construção do conhecimento e de competências ela é muito individual, e, nesse sentido, ela é personalizada, né? As tecnologias estão ajudando muito nesse sentido, de que cada aluno agora passa a ser um indivíduo, um aprendente, vamos dizer assim, um aprendiz. Ele pode ser totalmente diferente de um colega e aprender a mesma coisa. E as tecnologias podem dar conta de ajudar com que essas pessoas possam fazer esse percurso, vamos dizer assim, de acordo com as suas necessidades e interesses. Então, o que é a personalização da aprendizagem? Você tem uma grande variedade de programas educacionais que podem dar conta de diversos interesses e necessidades dos alunos. Você tem aí experiências de aprendizagem também que dão conta de você criar esses contextos diferentes para que as pessoas possam se adequar, vamos dizer assim, ao que elas têm interesse e necessidade. Você tem aí diferentes abordagens pedagógicas, como a gente mencionou, você tem baseado em problema, baseado em projeto, baseado em casos, etc., e diferentes estratégias de apoio acadêmico, né? Porque um aluno pode interessar por ver vídeo, o outro pode interessar por ler textos, e aí, então, essa variedade é muito importante para que ele possa se dar conta e entender, né, o que ele mais prefere e o que ele tem mais interesse. Ou seja, nós estamos partindo para entender as necessidades de aprendizagem, interesses, aspirações e origens culturais diferentes de distintos alunos, no sentido de que cada um passa a ser um indivíduo, né, que aprende de uma maneira diferente, de uma velocidade diferente e assim por diante. As tecnologias, sim, elas são extremamente importantes porque tudo que o aluno faz online, isso está armazenado. Isso pode ser estudado, isso pode ser visto pelo professor, isso pode ser analisado pelo aluno, de modo que ele possa entender realmente o que ele fez, o percurso que ele fez, como que ele poderia melhorar esse percurso, assim por diante. Você tem softwares aí de inteligência artificial que ajudam a fazer essa análise da produção, de maneira que o professor pode analisar isso, entender, né, os diferentes interesses e necessidades dos alunos, e provavelmente poderá agrupá-los para que eles possam ter aí discussões e compartilhamento de estratégias, de interesses e assim por diante. E o professor pode ter acesso a toda essa produção do aluno, né, no sentido que, como ficou tudo registrado, ele pode analisar esse material e assim por diante. O que significa isso? Né? Que o controle, né, o professor pode usar isso, e o aluno também pode usar isso, de uma maneira que pode ser diferente, porque, na verdade, você tendo essas informações armazenadas, você pode aí ter
a possibilidade, vamos dizer assim, de controlar esse aluno de uma maneira totalmente diferente. E isso dá margem, vamos dizer assim, a diferentes versões do que eu estou chamando aqui de personalização da aprendizagem. Então, você pode ter o que a gente chama de aprendizagem diferenciada. A instrução é adaptada para entender os objetivos individuais dos alunos. Claro que isso não interessa, mas é uma possibilidade que pode acontecer. Tem muita gente pensando nessas vertentes de personalização da aprendizagem, entendendo uma aprendizagem diferenciada, né? Cada aluno tem uma instrução que é adaptada, mas todo mundo passa praticamente, né, pela mesma instrução. Ela é simplesmente adaptada pelos interesses dos alunos. Você tem uma aprendizagem que a gente chama individualizada. Os objetivos acadêmicos são os mesmos para a classe toda. E aí cada aluno avança de acordo com seus objetivos. Que também não é uma coisa que interessa muito, porque, na verdade, ainda esse professor tem o controle, vamos dizer assim, do que é disseminado, do que o aluno faz, de como que o aluno faz, e a única liberdade que ele tem é avançar naquele conteúdo de acordo com seus objetivos. Por outro lado, né, o que eu estou chamando aí de aprendizagem personalizada são atividades que são adaptadas às preferências, interesses pessoais, curiosidades inatas dos alunos. Então, você pode ter numa sala de aula uma temática, né, sendo explorada por diferentes projetos, por exemplo. E um aluno pode estar trabalhando com um projeto que ele tem mais interesse, porque ele tem uma afinidade maior por questões sociais. Um outro aluno pode estar trabalhando no mesmo projeto com uma vertente mais técnica, vamos dizer assim, porque ele tem mais interesse na questão técnica. E isso, então, significa essa questão da aprendizagem personalizada, que é o que nós gostaríamos, né? E é basicamente o que a gente vê quando a gente trabalha com as necessidades das pessoas com diferentes deficiências, né? Elas realmente têm que ser personalizadas nesse sentido da gente entender as preferências, os interesses, as deficiências que as pessoas têm e adequar materiais, etc., para essas diferentes pessoas. Essa é uma definição do Furlan, que eu gosto muito, né, que fala que a aprendizagem personalizada envolve a criação de experiências de aprendizagem que engajam todos e cada aluno em aprendizagem significativa, que se conecta às suas necessidades específicas no contexto do que eles precisarão para serem cidadãos eficazes em um mundo diverso e desafiador. Vocês que estão trabalhando nessa ideia da inclusão, eu acho que é extremamente importante a gente ter essa visão, né, que, no fundo, a gente quer que todo mundo seja um ótimo cidadão, porém, aí você tem caminhos diferentes para você, a maneira como você significa informação, a maneira como você se conecta com os diferentes conteúdos, com os interesses, necessidades, né? Isso aí que é importante hoje a gente entender como que a educação pode ser alterada, né, nessa nova abordagem. E as tecnologias têm um papel muito importante, elas podem ajudar muito nesse sentido. Então, como parte da escola, mais do que esse engajamento, é necessário o acolhimento desse aluno, né, para entender as questões educacionais, né, as questões das deficiências, dos interesses, dos potenciais, inclusive questões de saúde, econômicas, sociais, né? Esse aluno não é uma caixinha só do lado educacional, né, que você só trabalha com o lado cognitivo, vamos dizer assim, mas aí tem aí os lados, né, o social, o emocional, o econômico, e etc., que também tem que ser entendidos, também tem que ser acolhidos, vamos dizer assim, porque senão esse aluno não dá conta de
trabalhar nesse mundo, né, complexo, vamos dizer assim, numa educação mais personalizada, sendo ativo nesse processo de ensino e de aprendizagem. E isso, né, esse acolhimento tem que ser praticado por todo mundo, né, por todos da escola, né, do diretor, do professor, da equipe de funcionários, assim por diante. E o próprio aluno, né, teria que trabalhar essa questão também de ser acolher e acolher também os colegas. E, nesse sentido, ele pode se ajudar muito, né, porque aí a gente brinca muito, né, com o jeito da madeira, né, cada pessoa é de uma determinada, tem as suas ranhuras, tem a sua textura, vamos dizer assim, e isso é extremamente importante, isso que faz com que as pessoas sejam interessantes, vamos dizer assim, e eu vejo isso muito, muito relacionado com a questão da inclusão. E adotar essa postura ativa, né, não ser mais um aluno passivo, né, e desenvolver essas atividades relacionadas com as metodologias ativas. Porém, isso exige mudanças e condições de implementação. Eu vou passar rapidinho sobre isso. Repensar os processos de ensino e de aprendizagem, né? Você vai, né, a gente está hoje passando, vamos dizer assim, do tradicional para o remoto, mas eu acho que é muito importante, né? Não dá para você continuar nesse improviso, como a gente entrou aí no remoto, mas a necessidade de um plano estratégico da instituição com relação a esses novos processos de ensino e de aprendizagem, porque, caso contrário, é voluntarismo de alguns professores e a instituição realmente não muda. Repensar a infraestrutura tecnológica, a gente teve muito problema agora, né, com a questão do ensino remoto, de entender que as pessoas têm tecnologias, mas as tecnologias são inadequadas, né? As plataformas não funcionam, como a gente teve aí no começo dessa apresentação, os problemas tecnológicos, que a gente ainda não entende muito bem como é que funciona, e essa infraestrutura ela tem que ser azeitada, vamos dizer assim, para funcionar. Então, alunos e professores devem ter condições de acessar o material online de qualquer lugar e a qualquer momento. E aí, portanto, as nuvens são importantes. Suporte técnico pedagógico do professor, não basta ele saber fazer vídeo, material online, ele tem que ter na instituição suporte de como que ele desenvolve esse material para dar conta, né, dessa personalização, da atividade, vamos dizer, do aluno e como é que ele integra as tecnologias digitais com o pedagógico. A formação adequada dos professores e alunos, não basta o professor conhecer a tecnologia ou a pedagogia, vamos dizer assim, né? Os professores hoje têm WhatsApp, têm computadores, porém, a sala de aula ainda é uma sala de aula basicamente de papel e lápis, e giz e quadro negro. Ou seja, esse professor e aluno eles têm que mudar as concepções pedagógicas e entender como é que a tecnologia funciona, como é que o ensino híbrido, né, como eu mencionei, a educação à distância. Porque, por exemplo, o remoto, na verdade, não foi nada mais do que o ensino tradicional feito no online. Isso não mudou nada. Isso não, sabe, isso foi improviso. Agora a gente tem que repensar como é que a gente faz um ensino que promova, né, essa atividade do aluno, a personalização na combinação das atividades tecnológicas e presenciais. A mudança no currículo, né, o desafio pedagógico, a mudança no currículo, a questão do conteúdo, que foi basicamente elaborado por lápis e papel, e hoje você tem recursos tecnológicos digitais, né, e aí animação, imagens, hipertexto, autoria, faz com que você passe a trabalhar com o que eu chamo do currículo da era digital. E isso aí o professor não vai fazer sozinho, ele vai precisar de ajuda, suporte para poder fazer essa mudança. Mudança da grade das disciplinas. Hoje você tem muitas disciplinas no semestre e poucas condições do sujeito participar dessas atividades, né, híbridas, né, de ser ativo, vamos dizer assim.
E eu brinco, né, que é uma necessidade da redução do número de horas de bunda do aluno na carteira e de diante das telas. Hoje nós estamos falar muito mais na questão da mão na massa, do sujeito produzir coisas, de modo que a gente possa ver nessa produção o que realmente ele pensa sobre determinados conceitos, etc., e como ajudá-los a melhorar essa parte conceitual. E isso não é feito simplesmente sentado, ouvindo o professor ou diante das telas. É preciso que a gente introduza aí atividades mão na massa. Concluindo, metodologias ativas não é sinônimo de vídeo, né? Fazer vídeo online, uma educação educação à distância improvisada, como a gente viu aí no remoto, não é aula síncrona, né, feita na tela, o professor dando aula e o aluno assistindo a aula via uma tela, isso ninguém aguenta. Não é professor trabalhando sem suporte e formação, né, porque isso é muito comum, o que aconteceu aí nesse remoto. Os professores foram pegos de surpresa, sem preparo, e aí o que eles conseguiram fazer foi fazer a aula tradicional via tela. E o aluno também trabalhando sem estrutura e orientação, né? Simplesmente falar, agora você estuda na sua casa, faz o que você quer, vai na velocidade que você quer, assim por diante, e se vira. Não é bem isso. Ele tem que ter suporte, ele tem que ter orientação para fazer, entender como é que ele significa essas informações que ele recebe. A aprendizagem personalizada não é uma aprendizagem individualizada, né? Como eu falei, isso não interessa individualizar os conteúdos que as pessoas recebem. Isso já foi feito, por exemplo, a instrução programada fez isso muito, né? O aluno tinha lá os determinados conteúdos divididos lá em blocos, né? E ele caminhava nisso, né, da maneira como ele tinha, na velocidade que ele podia e assim por diante. Também não é uma aprendizagem diferenciada, né, como foi mencionado, e, na verdade, o que a gente quer é o respeito aos interesses, às necessidades dos aprendizes, a valorização do que o aprendiz já sabe e nas ações que realiza, ou seja, se ele já sabe um determinado conteúdo, ele fez um trabalho que ele mostra que ele conhece aquele conteúdo, ele tem que passar para frente, ele não tem que ficar realmente cumprindo tarefa, cumprindo objetivos como é realmente colocado. E a criação desse sentimento do empowerment, da ideia de que esse sujeito ele tem condições, ele pode ser uma pessoa autônoma que toma conta, vamos dizer assim, que controla esse seu processo de aprendizagem, e com isso ele vai se tornando cada vez mais empoderado, vamos dizer assim, no sentido de continuar aprendendo, de saber como é que ele aprende, de saber do que ele precisa, de como ele precisa, e isso facilita muito essa interação com outras pessoas, inclusive com os professores. Portanto, qual que é o grande desafio? É saber explorar a capacidade criativa dos alunos que já vivem na era digital. Porque fora da sala de aula, eles têm muito mais recursos, muito mais autonomia, vamos dizer assim, para poder trabalhar, para poder estudar, para poder fazer coisas. E a sala de aula hoje, na verdade, é uma gaiola, né, bastante restrita, bastante rígida, vamos dizer assim, que não dá conta de esse aluno poder expressar os interesses, as necessidades que tem. Por isso, muito, muito agradecido aí, me coloco à disposição agora para a gente poder trocar ideias. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado. Tudo bem, Roni?
Verônica. Boa noite, professor. Desculpa, que estava desligado. Muito bom ouvi-lo. Muito obrigada, professor. Agradeço, né, imensamente, porque o seu trabalho eu tenho acompanhado já desde quando se discutia a linguagem logo, os primeiros laboratórios de informática, a discussão sobre a espiral da aprendizagem, conceitos que foram muito importantes, e hoje nós estamos aqui, né, falando da inovação tecnológica, das metodologias ativas. Os nossos alunos participaram aqui ativamente aqui do seu debate, concordando, né, e foram assim, eu agrupei as questões em dois grupos, que são os grupos que tratam sobre as questões da metodologia, especificamente, e o grande, né, o desafio também que está dentro da formação dos professores. Vou começar com algum questionamento, né, voltado um pouco aí mais para a área, como o curso, né, trata da questão da inclusão, se discute muito, né, de que forma, se preocupa-se muito de que forma que as metodologias ativas podem contemplar também quais tipos de metodologias. Então, a Valdenise Batista, ela pergunta, dentro da sala de aula, encontramos uma diversidade de pessoas, alunos com e sem deficiência. Seria possível aplicar mais de uma metodologia ativa no mesmo momento? Sim. Por isso que a gente mostra essa variedade, né, de casos, de problemas, de projetos. Eu gosto muito do trabalho por projeto, aprendizagem por projeto. E aí, então, você tem a possibilidade do mesmo tema, né? Estamos trabalhando lá, por exemplo, meio ambiente. Você pode ter projetos sobre meio ambiente explorando diferentes contextos, diferentes áreas, vamos dizer assim, né? Um pode estar querendo entender mais sobre a floresta, outro querendo mais entender sobre questões da vida, né, do rural, da vida na urbana. Então, grupos, né, podiam ser agrupados, vamos dizer assim, dependendo desses interesses, explorar projetos relacionados com essas diferentes temáticas. Embora, né, todo mundo estaria trabalhando com os mesmos conceitos, né? Os conceitos não são diferentes, mas eles estão sendo trabalhados em contextos diferentes. E isso é muito importante, porque traz uma variedade, né, para a sala de aula, que é muito importante, porque se todo mundo fizesse o mesmo projeto, sobre a mesma temática, sobre a mesma coisa, você não teria essa diversidade que a gente possa ter com diferentes grupos trabalhando a mesma temática por meio de diferentes projetos. Então, inclusive é incentivado, né, que a gente possa adotar, vamos dizer assim, projetos diferentes. Claro que a intencionalidade do professor aí, sobre temas, etc., tem que ser preservado, porque é o professor que tem que cumprir, de acordo com o plano pedagógico que ele pretende. Então, os projetos, a temática dos projetos não pode mudar, mas os tipos de projetos eles podem ser adequados com os interesses e as necessidades de cada aluno. Nesse sentido que ela passa a ser mais personalizada, porque você tem aí grupos trabalhando com diferentes interesses e necessidades. Certo. Eu acho que é uma possibilidade, nós estamos caminhando agora, na minha visão, para uma ideia do que a gente vinha trabalhando na educação especial, e isso provavelmente vai ser uma educação geral, vai ser educação como a gente gostaria que fosse. Entendeu? Agora precisa estar antenado para isso, precisa estar entendendo exatamente o que está sendo feito, como é que a gente está trabalhando. E, por exemplo, no meu doutorado, eu trabalhei com crianças com paralisia cerebral, que não conseguia usar lápis de papel, que não conseguia escrever, era a mãe que escrevia, a mãe que fazia as coisas,
E, por intermédio da tecnologia, ele passou a fazer tudo, escrever, desenhar, calcular. E aí que a gente foi conhecer quem que era essa pessoa, que, na verdade, era a mãe que produzia, que mandava o material para a sala de aula, e eles tinham uma visão, né, que a criança tinha um determinado conhecimento que, na verdade, não tinha, porque era a mãe que fazia uma determinada interpretação daquilo que ele colocava. Mas a hora que ele teve que realmente se expressar, né, colocar o que ele sabia e representar o conhecimento por intermédio das atividades que ele fazia no computador, que nós fomos entender quem que era esse aluno. Então, ou seja, ele passou a ser ativo e o trabalho foi extremamente personalizado no sentido que tudo era feito, tudo era, né, acomodado, contextualizado para resolver o problema das necessidades desse sujeito. E as tecnologias deram conta de fazer isso, porque você consegue fazer essa adequação facilmente por meio do digital. Muito bem, professora. A Daniela Gonzalez, ela pede se você pode abordar um pouquinho mais sobre aula invertida. Qual seria a forma correta de utilização? A aula invertida significa que o aluno, fora da sala de aula, isso pode ser na casa dele, pode ser em outro ambiente, no ambiente de trabalho, fora da sala de aula, ele, por meio de uma plataforma, vamos dizer assim, online, ele consegue acessar materiais, ele consegue desenvolver atividades, ele pode, inclusive, ter testes para entender se ele está realmente assimilando as informações que estão sendo tratadas, que podem ser tratadas por intermédio de texto, por intermédio de vídeo, por intermédio de diferentes narrativas, ou seja, ele tem aí um arsenal de materiais que o professor disponibiliza para que ele possa interagir com esse material e desenvolver uma série de atividades baseadas nesse material. O professor, antes de entrar na sala de aula, pode dar uma olhada nesse material e entender exatamente quais são as dificuldades que o aluno tiver. Tudo registrado, né? Está tudo registrado na plataforma. E agora, então, na sala de aula, esse professor pode abordar temas que ele realmente encontrou problemáticos, né, nas atividades que os alunos fizeram. Então, ele pode colocar problemas para ser resolvido, ele pode dar uma mini aula, vamos dizer assim, lá de 10 minutos sobre uma determinada temática, ou pedir que os alunos desenvolvam uma discussão, né, sobre um determinado tema que ele viu problemático, ou seja, o que nós estamos pensando, né, do que seria essa atividade presencial é mais ou menos do que acontece num ateliê de arte, quando você tem diversas pessoas, né, pintando, por exemplo, fazendo escultura, usando diferentes materiais e fazendo diferentes coisas, mas está todo mundo ali fazendo escultura, está todo mundo ali pintando, né? A gente tem esse modelo de ateliê, mais do que sala de aula, onde o aluno fica lá ouvindo o que o professor faz. É realmente um ambiente para resolução de problema, para diálogo, para tirar dúvida, né, a respeito do que ele fez antes de entrar na sala de aula. Essa é a sala de aula invertida. Então, aquilo que a gente fazia na sala de aula, passar informação, isso ele vai fazer antes. E o que a gente pedia para ele fazer depois daquela informação, que eram os exercícios de fixação, etc., que ele fazia fora da sala de aula, ele faz na sala de aula. Nesse sentido que ficou invertido. Tudo bem. Professor, as questões dos blocos agora, em relação à formação de professores. A Jane Cristina Souza, ela pergunta, né, como que nós podemos, na formação, contribuir para que o professor
entenda a mudança do currículo e a aprendizagem dos alunos. Eu brinco, nas não é formações pelo amor, é pela dor. Exatamente. Por quê? Se esse professor não pensar no que está acontecendo, provavelmente a sala de aula dele vai ficar vazia. Vai ser uma evasão muito grande, repetência muito grande. Por quê? Porque o que está acontecendo na sala de aula realmente não tem interesse para esses alunos. No sentido que ele fica completamente desconectado, vamos dizer assim, com essa realidade, né, do que o professor faz, o que o professor proporciona em matéria de atividade e trabalho com esses alunos. Então, é o que a gente está vendo hoje, principalmente no ensino superior, né? Os cursos tradicionais de cálculo, de física, etc., a evasão é enorme, a repetência é enorme. Por quê? Porque a maneira como está sendo trabalhada, como está sendo tratada esse material, não dá conta de atender às necessidades dos aprendizes. Se esse professor não se der conta, não tentar fazer essa reflexão, né, e entender o que está acontecendo, ele tem uma sala de aula vazia. E aí, a gente está vendo, inclusive, o que está acontecendo agora no ensino remoto, né, durante a pandemia. Muitas pessoas simplesmente entram no sistema, desligam o computador, a tela, o som, a gente nem sabe para quem que a gente está falando mais. Por quê? Porque esse material, basicamente, não está dando conta, né? O que está sendo feito não está dando conta de engajar esse aluno, de acolher esse aluno, né, como eu mencionei, no sentido de entender o que ele precisa, quais são as necessidades, os interesses que ele tem, ou seja, da gente pensar um pouco mais na questão da personalização. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção é que esse professor, ele vive no mundo digital. Ele tem WhatsApp, ele faz compra online, ele conversa com outras pessoas online, ou seja, já não é mais um neófito do ponto de vista digital. E o que acontece é que quando ele entra na sala de aula, e aí eu não culpo mais tanto o professor nesse sentido, porque, na verdade, a escola hoje, como ela está estruturada, ela é muito rígida. No sentido de que não pode, tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo. E aí cria uma camisa de força, né, que esse professor tem muito pouco espaço para manobra, no sentido do que ele faz, do que ele pode criar, vamos dizer assim, do que ele pode realmente desenvolver, dependendo dos interesses, tanto dele como dos alunos. Então, o projeto que a gente desenvolveu, projeto UCA, que era um laptop na escola, a gente viu que o professor, se a gente der condições para ele embarca nesse trabalho. Ele não tem problema de fazer essas mudanças que a gente está mencionando. O problema que a gente via, e isso a gente aprendeu nesse projeto, é que essa escola é extremamente rígida, ela não é nada flexível, ela não tem muita abertura, né, do que esse professor pode fazer, do que tipo de autonomia que ele pode ter. Então, o que a gente viu até agora são professores formados que, na verdade, não conseguem se dar conta de viver mais num ambiente rígido como a escola e eles partem para outras atividades, vão trabalhar em outras instituições que dão conta de você poder desenvolver um trabalho mais, né, usando as metodologias ativas, uma coisa mais personalizada, porque ele está vendo que são essas necessidades que os alunos têm hoje. Então, como eu falei, se não for feito pelo amor, vai ser feito pela dor. Professor, o Renan Rodrigues de Souza, ele fala o seguinte: percebo uma confusão imensa
entre o ensino remoto e o ensino híbrido. O que o professor da escola pública pode fazer para que o aluno e a escola compreenda a diferença desses conceitos? O que está acontecendo foi o seguinte: o remoto é nada mais do que uma improvisação, porque foi todo mundo pego, a escola, os professores, os alunos, despreparados do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista tecnológico. Improviso de tudo quanto é lado. Né? O sujeito improvisando o celular, ele achava que era bom, mas na verdade não baixa, não carrega, não conecta. O professor também achava que ele dominava o conteúdo, mas agora, quando ele tem que ressignificar ou mudar por conta das necessidades que os alunos apresentam, né, ele não consegue fazer essa mudança. Ou seja, o remoto é totalmente improvisado e fizeram o que puderam. E, nesse sentido, a gente tem que dar muito valor a esse professor, porque ele conseguiu fazer alguma coisa. Né? Por outro lado, o híbrido significa um planejamento muito grande, no sentido da escola como um todo adotar essa abordagem, de modo que, né, professores, alunos possam trabalhar de maneira mais unida, mais coesa, vamos dizer assim. Desenvolvimento do material, suporte para dar conta, desenvolvimento das atividades, não ser simplesmente a passagem de conteúdos via um sistema online. Tem escolas que simplesmente falaram, bom, tem que dar 4 horas de aula, e aí então a gente vai botar esse aluno sentado lá na sala da casa dele, diante da tela do computador, durante 4 horas. Imagina quem consegue fazer isso. Mas não tem condições de fazer isso. Ou seja, isso tem que ser alterado, isso tem que ser repensado, isso tem que ser. Então, o que a gente está propondo, inclusive, nessas condições para o híbrido? O híbrido seria atividades online combinada com atividades mão na massa. Então, esse professor teria que pensar, né? Eu estou dando uma aula de ciência. Como que eu posso pedir para o aluno, usando o material lá da casa dele, né, uma lanterna, a luz do celular, etc., como que a gente pode explorar, por exemplo, um determinado conceito lá de sombra, de luz, e aí, então, pensar numa atividade que o aluno vai poder fazer, né, com a lanterna, com a luz lá do celular da casa dele, de modo que ele não fique diante da tela, mas ele coloque mão na massa, ele começa a fazer coisas, e essa coisa que ele fez, esse produto que ele fez, que é discutido online, e aí cada aluno vai mostrar o seu, cada aluno vai poder falar como é que ele fez, como é que aquilo foi feito, o professor vai poder explorar os diferentes objetos, e os diferentes conceitos que estão envolvidos nessas atividades que os alunos fizeram, ou seja, não é mais sentado diante da tela para ficar vendo, ouvindo o professor passar informação, mas é o mão na massa, e esse produto é o produto que a gente vai discutir via online, e o professor vai poder observar esses produtos e, na verdade, fazer reflexões, questionamentos, etc., de modo que ele possa tirar a questão conceitual a partir do trabalho que os alunos fizeram. Então, esse é o híbrido que a gente está colocando nessas condições da pandemia. Né? Porque o híbrido que eu falei é a combinação do online com o presencial. O presencial não pode ser feito, o remoto que fez, passou tudo para o online. Passou o tradicional para o online. O que eu estou propondo? Agora, parte desse trabalho online é o aluno mão na massa, o aluno fazendo coisas fora da tela. E a tela é justamente para você fazer essa discussão, reflexão, diálogo, etc., a respeito dos produtos que foram realizados.
Não sei se eu respondi bem, Renan, mas é isso. Certo, professor. Professor, eu vou fazer um bloco aqui, que são 3 participantes aqui que eles falam a respeito da personalização da aprendizagem, 2 afirmativas e uma questão. A Daniele, ela diz, Jimenez Volpini, sempre lutamos tanto pelas metodologias voltadas à inclusão, para atender aos nossos alunos em suas especificidades, e hoje se preconiza a personalização da aprendizagem em todo o processo educacional. A Maria Josi Almeida, também ela vai nessa direção. Essa aprendizagem personalizada, se bem explorada por todos, pode trazer mudanças muito significativas. E finalizo aqui com a Riadne Marques, que é um questionamento. Essa aprendizagem personalizada estaria voltada para a formação técnica? Eu diria, para mim, ela independe da área. Claro que a maior parte da educação baseada em projetos, ela está na área técnica, né? As ciências, matemáticas, engenharias, mas você pode também trabalhar por projetos na áreas humanas, né? O meu curso na Unicamp é um curso de Mineralogia, é uma área das humanas, e a gente trabalhava tudo por projeto. Então, eu não vejo metodologias ativas, a questão da personalização, vamos dizer assim, se ela é relacionada com áreas ou níveis de conhecimento, lá se é ensino fundamental, se é fundamental 1, fundamental 2, média, etc. Eu vi, inclusive, metodologias ativas e trabalhando nessa personalização, num projeto na escola Dante Alighieri, em São Paulo, feito com crianças do primeiro ano. As crianças estavam tirando foto de objetos, de bichos, né, bichinhos, e estavam estudando, e resolveram estudar os bichos, e aí fazer mão na massa, né? Na verdade, eles estavam estudando as aranhas. E aí fizeram com palitos, papel, etc., a teia das aranhas, como é que as aranhas viviam, como é que elas comiam, como é que elas dormiam, e assim por diante. Ou seja, foi um trabalho que, né, pode começar com crianças do primeiro ano, ele não está relacionado, não precisa ser aluno de pós-graduação, né, como a gente faz hoje com os alunos da pós-graduação, que é um trabalho personalizado. Certo. Eu não vejo relacionado com área e nem níveis de conhecimento, nem níveis educacionais. Professor, eu vou indo para a última questão, mas antes, tem um pedido enorme aqui no chat a respeito do material dos seus slides, se é possível você socializar. Eu te mando o PDF dos slides, você disponibiliza da maneira que você pode aí. Tá ok, professor. Eu faço isso pelo WhatsApp. Tá ok, aí eu faço chegar até eles. E aí, então, uma última questão, professor, considerando o horário, né, nosso horário previsto, o Péricles Gomes, ele pergunta, o professor deverá ter o domínio das TDIC, saber instigar, mediar o aluno no ensino digital. Este será um domínio primordial para o professor na atualidade e no futuro? A gente costuma falar muito na questão da fluência digital. Hoje, como eu falei, o professor já não é mais neófito na questão da tecnologia, porque até 10 anos atrás, vamos dizer assim, muitos poucos professores conheciam as questões digitais, né? Com medo que aquilo ia substituí-lo, tinha uma série de problemas desse tipo. E hoje já não acontece mais isso, porque eles têm o WhatsApp, eles usam o Facebook, eles têm lá crianças, filhos, etc., que estão aí vivendo no mundo digital,
Então, eu costumo dizer que esse professor hoje já começa a fazer parte da cultura digital. Ele já vive na cultura digital. Né? A conta bancária, as compras que ele faz, etc, etc. O que está acontecendo é que esse conhecimento, vamos dizer assim, não dá conta de entender como que você transforma o pedagógico, aquela atividade que você faz em sala de aula, inserindo as tecnologias. E esse é um trabalho que a gente precisa fazer junto com o professor. A universidade tem que trabalhar junto com o professor. Por quê? Porque nós estamos falando dessa mudança do currículo, de uma atividade. Uma coisa é você fazer a resolução de uma equação do segundo grau usando lápis e papel. E aí, então, você vai fazer uma calculeira, você vai fazer lá o Bhaskara, etc., para achar onde é que a curva corta os eixos e assim por diante. Então, isso aí é a atividade que a gente fez até hoje, usando lápis e papel. As tecnologias, né, as simulações, os aplicativos que a gente tem hoje, podem ser fantásticos para você poder desenvolver temas como esse. Por quê? Porque agora você clica, né, você tem um software, você clica a equação, você já vê, né, a representação gráfica dessa equação, você muda os parâmetros, você vê como é que ela se comporta. Ou seja, toda aquela calculeira que a gente fazia, para entender como é que a função se comporta, hoje em 5 minutos, eu brincando com essa equação, eu consigo entender como é que ela se comporta. Agora, a questão é, só isso basta? Não, só isso não basta, porque você tem que eventualmente conhecer como é que se resolve, né, como é que se usa lá a Bhaskara, como é que significa, o que esse software está fazendo. Então, você teria que combinar as atividades que a gente está chamando do lápis e papel com as atividades digitais. E entender o que fica para o papel e o que fica para o digital. E isso é uma atividade que o professor está tendo muita dificuldade para fazer. Primeiro que ele não tem tempo para fazer isso, para estudar, para entender como que ele faz essa passagem, como é que ele, né, equaliza essa situação. E segundo, que tem muita coisa que está sendo colocada, né, no currículo, né, no lápis de papel, e ele não tem tempo para repensar como é que ele poderia usar a tecnologia para fazer isso. E isso teria que ser feito um trabalho junto com a universidade, vamos dizer assim, porque a universidade sozinha não vai conseguir fazer isso, porque ela não entende da realidade da escola, e a escola sozinha, o professor sozinho não vai entender como fazer isso, porque ele não tem essa fluência tecnológica para poder entender como que determinado conteúdo poderia ser trabalhado usando as diferentes tecnologias. Porque não interessa. Eu sei o WhatsApp. O que eu faço com o WhatsApp na sala de aula? Aí, né, o pedagógico não se resolve nesse caso. Eu uso para fazer compra. Bom, tudo bem. O que adianta você saber fazer compra usando o computador? Como é que você usa isso, né, para você transformar esse pedagógico, a atividade pedagógica que você faz, usando esse conhecimento? Então, essa fluência digital, ela não está dando conta ainda desse professor entender como que ele trabalha o pedagógico, a atividade pedagógica que ele desenvolve, usando as tecnologias digitais. E é isso que significa a formação, significa o trabalho. Agora, essa formação teria que ser feita exatamente nos modos como a gente está falando. Desse professor está trabalhando os conteúdos que ele tem que desenvolver na sala de aula, com o suporte desse formador, de modo que ele consiga fazer essa transição usando as tecnologias digitais. Ele não vai fazer isso sozinho, e o formador, a universidade, não vai conseguir fazer isso sozinho, porque nós não temos na universidade o contexto da escola. Entendeu? Então, o buraco é muito mais embaixo, a questão é muito mais complicada, né? E é preciso ter uma coordenação, ou vem da escola, vem da secretaria,
de modo que é preciso entender isso para poder começar a fazer essa mudança. Porque essa mudança não vai ser feita sozinha. E isso que eu estou falando aí na minha apresentação. A sociedade está mudando, né? O banco já mudou, a indústria mudou, praticamente tudo mudou. A única que não mudou ainda foi a sala de aula. Ainda a sala de aula não vive na cultura digital. Ela ainda é do século XVIII. Exatamente. E é isso, né, professora? Na verdade, não somente os professores em serviço, né? Desde a formação dos professores, né? Acho que os cursos de licenciaturas aí, né, rever as suas matrizes, né, de curso, e não somente, porque hoje nós falamos, existem disciplinas que trabalham, né, as novas tecnologias, mas estão trabalhando aí com os conceitos antigos, né, não acompanham os velhos conceitos, não acompanham essa mudança, então, alguns alunos já saem da sua formação também com déficit aí, né, nessa área, né, então, fica mais complicado ainda dentro da atuação desse acompanhamento, né, a gente fiz meu mestrado, né, minha dissertação e tese nessa área, e a gente vê que realmente, né, toda vez que você levanta isso, né, como um questionamento, a gente percebe realmente que a falha já vem também, né, nessa mudança que é necessária lá dentro das universidades também, em relação à atualização. A formação inicial está sendo uma formação completamente contextualizada com a realidade do mundo. Exato. Mas, professor, sim. É isso. É isso. Que tenha sido útil aí para esse pessoal acordar e realmente entender. E eu acho que nós estamos fazendo um movimento muito interessante. Quem trabalhou na educação especial, acho que entende o que nós estamos falando de uma maneira mais fácil, mas eu acho que a tendência, né, para o caminho que nós estamos percorrendo, é um caminho de, vamos dizer assim, de educação especial para todos. Uhum. A equidade, né? O direito à equidade. Fazer a diferença que nós estamos fazendo, isso é burro. É burro, não tem sentido. São pessoas, né? Exato. Você ter essa diversidade hoje na sala de aula é muito rico, você saber viver, né, com essas pessoas, entender essas pessoas. Essas diferenças são muito importantes para a nossa vida, né? Vida de cidadão, de pessoas que entendem o mundo, né? Que o mundo não é todo mundo branco, né? Segrega lá os pretos, os negros para um determinado lugar, os deficientes para outro, e a gente vive assim, perfumado, bonitinho, como foi a minha sala de aula. A minha sala de aula era assim, era todo mundo da mesma cor, vestia a mesma roupa, não tinha diversidade nenhuma, zero. Não tinha um negro na sala de aula, não tinha um deficiente na sala de aula, não tinha nada. E a gente achava que o mundo era assim, né? Exato. Que bom que nós estamos tendo essa oportunidade hoje de rever, né? Rever esses conceitos, de pensar realmente que todos nós somos diferentes, independente de pele, de raça, de religião, né? Então, considerar realmente a diversidade aí. E acho que a sua fala, ela veio, né? Encerrou a nossa disciplina realmente com louvor, né, de tudo que nós viemos discutindo ao longo da disciplina, enquanto a questão da inovação, o porquê da inovação. E eu gostaria muito de agradecer, então, encerrando, né, a nossa webconferência, agradecer ao professor Roberto, que esteve aí como equipe técnica, né, acompanhando, nos orientando, as nossas intérpretes, professoras Yolanda, Fabiola e Andresa, ao professor Klaus, que nos acompanha pelo YouTube, né, por ter feito o convite a você, professor, né, que intermediou para a gente, né, possibilitando essa webconferência. E, finalmente, agradecendo, né, você, eternamente grata aí pela sua colaboração, por este momento de reflexão e a respeito aí das novas metodologias, né, as novas estratégias de ensino, que com certeza vão refletir, né, na nossa prática educativa, na prática dos nossos alunos, e
fazendo com que a gente busque, né, cada vez mais, buscando sempre informação e conhecimento, e com certeza, né, nós sabemos que esse momento foi de grande aprendizado e nos inspira, né, nos inspira a buscar cada vez mais, né, o conhecimento. Muito obrigada, professor. Obrigado, eu que agradeço, Ironi, agradeço aí o Klaus pelo convite, e espero que tenha sido útil, né, para... Com certeza. Realmente, a inovação não está muito longe, não, mas está difícil de ser feita. Isso aí é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar bastante. Uma boa noite a todos, agradeço a oportunidade. Mais uma vez, obrigado pela paciência aí, pelo problema que deu aí no começo da transmissão. Isso faz parte, né, da nossa atuação como professores, né? Justamente. No fim, deu tudo certo e agradeço mais uma vez aí a todos. Boa noite. Muito bom, muito obrigada. Um grande abraço para você, boa noite a todos